Olá, olá, muito boa noite. Como que vocês têm passado? Mais uma live começando, nossa primeira live do mês de fevereiro. E não sei se vocês perceberam, mas eu já falei aqui nos stories. Esse mês vai ser um mês bem especial. A temática do mês passado tinha sido a parte de organização e planejamento. O mês de fevereiro eu estou dedicando inteiro à parte dos investimentos. Sim, então o mês de fevereiro fiquem de olho aqui na página. Inclusive, essa live vai abrir um pouco essa questão dos investimentos, de como que você investe. Oi, Soraya, já entrou, hein? Macetá pontual, mulher. E mas esse mês inteiro eu vou dedicar então aqui a página a gente conversar sobre investimentos. E essa live de hoje, que inclusive já vou escrever aqui, né, é como montar uma carteira de investimentos. Nela já abre um pouco essa parte desse tema aqui. Nossa, é muito ruim, sempre me embanando. De investimentos. Olha, o Diego, nosso convidado, já chegou. Tudo bem, Diego? Já te chamo. Deixa eu fixar o comentário aqui para as pessoas saberem qual é a temática de hoje. Então, o nosso tema vai ser sobre carteira de investimentos. Vamos abrir assim, né, com chave de ouro esse mês. E o Diego, que é quem eu vou chamar, o nosso convidado aqui, ele é agente autônomo de investimentos, ele é autorizado pela XP, então eu trouxe ele aqui, né? Ele já vai entrar para poder conversar e se apresentar para vocês, para poder trazer para vocês um básico, porque o que acontece? Quando a gente termina a nossa reserva de emergência, a gente começa a querer buscar outros investimentos, a gente tem que começar a pensar em quais ativos a gente vai investir. E existe uma infinidade de ativos, né? Mas como fazer uma escolha sensata, como que você começa a abrir esse leque? Então o Diego, que é o especialista, vai conversar com a gente sobre isso, sobre carteira de investimentos. Eu não vou ficar me enrolando muito e eu já vou chamar o Diego aqui para conversar com a gente. Diego, eu vou te colocar na página para a gente bater o nosso papo. Senão eu fico aqui, tudo bem? Ó, Thaísa já entrou. Susha Mazaki, tudo bem? Boa noite para vocês que estão chegando aí. Tatá também, a Thaísa. Soraya chegou no horário. Oi, Diego. Oi, boa noite, Ana, tudo bem? Tudo certo. Então, que bom que você está aqui, gente. Ó, prazer ter você aqui na minha página. Não, fantástica oportunidade aí de participar, não podia deixar de aceitar esse convite. Ah, imagina. Então, o que eu queria muito que, assim, antes da gente efetivamente entrar, né, no tema, agradecer o Diego. Eu conheço o Diego, já foi bem engraçado, é inusitado, né? A gente se conheceu, ele é irmão de um amigo de um amigo. Conheci o Diego através, há anos atrás, quando eu estava começando o meu mestrado, e eu ganhei um processo de coach com o Diego, e ele me ajudou pra caramba. Ele tá nos meus agradecimentos do meu mestrado. Para quem não sabe, eu não sei se eu já contei isso na página, eu tenho um mestrado em História, e o Diego me ajudou muito a conseguir. Ele tá lá nos meus agradecimentos, e de repente a vida nos reencontrou novamente, com o Diego falando: olha, Ana, estou como agente autônomo de investimento, e eu falando: olha, estou como educadora financeira. E esse convite, agradeço muito, acho que você vai ter muito a contribuir aqui para o pessoal da minha página que acompanha. Acho que o pessoal vai se surpreender. Mas, enfim, eu não vou ficar falando. Eu quero que você se apresente para as pessoas aqui da minha página. Fala um pouquinho de quem é o Diego, a sua atuação. Se apresenta para o pessoal, a palavra é sua. Imagina, é sempre um prazer aí quando eu tenho essa oportunidade de conversar com as pessoas e levar mais elementos aí de como funciona uma assessoria financeira, né? Eu tenho uma história que vem do banco, né? Eu fui funcionário da Caixa Econômica Federal durante 17 anos. Desses 17, são 13 anos como gerente, né, de atendimento de pessoa física. E eu tenho, desde antes de eu entrar no banco, um bichinho me mordeu, assim, do mercado financeiro. Antes de eu entrar no banco, eu era acadêmico de engenharia industrial e eletrônica, para você ter uma ideia, que não tem absolutamente nada a ver com a área financeira, mas aqui e ali a matemática, que eu gosto muito, com a questão financeira mesmo de mercado, as coisas têm um porquê acontecer, né? Então, me apaixonei por isso, mudei de carreira, fui para o banco,
e agora a minha evolução foi me credenciar como agente autônomo de investimentos junto à XP. Eu sou sócio de mais 5 pessoas num escritório que representa a XP aqui em Curitiba, que é a Garda Investimentos, né? Inclusive está aqui a minha marca. Então, sou eu lá, eu, Ricardo, Camilo, Mário. Eu não quero cometer injustiça, não vou citar todos, mas enfim. E é isso. Agora a gente tem essa possibilidade de eu me especializar em investimentos. Eu saio do banco com aquela carteira generalista que eu tinha, seguro, investimentos, crédito, financiamento, para investimentos focados e seguros voltados ao aumento patrimonial. Olha, é uma experiência e tanto, né? A pessoa que já vem de uma experiência do mercado. Sabe o que é interessante? Eu ando vendo muitas entrevistas e vejo que muita gente que é dessa área de investimentos, eles vêm da engenharia. Eu acho que existe uma relação, assim, entre a engenharia e investimentos, que eu ainda não sei qual que é, mas eu ando vendo bastante entrevistas de pessoas, inclusive de gestores de fundos também, né? Que vêm da engenharia. Isso é muito interessante, até para mostrar para as pessoas, né, aqui da página, de que, assim, às vezes as formações são múltiplas, né? E a gente chega, encontra um caminho e às vezes vai se encontrando nesse processo para poder mostrar como que isso é interessante. Mas, Diego, que bacana essa sua experiência. Acho que o pessoal deve ter ficado aí bem curioso a respeito disso. Então, você saiu do banco, da Caixa, né? Antes da gente falar de investimentos, eu vou matar um pouco até a curiosidade aí. E está trabalhando agora, né? Como sócio, trabalhando com investimentos. Assim, o que você vê? Eu acho que para a gente, antes de começar, só uma curiosidade, até fiz uma postagem agora há pouco a respeito de o que é melhor investir, que as pessoas perguntam muito, é banco, é corretora. Qual que é a principal diferença que você, assim, vê, né, na sua vida, em termos de diferença entre trabalhar num banco, né, e trabalhar com uma corretora e como agente autônomo de investimento? Porque tem uma diferença, né? Talvez para as pessoas não seja tanto, mas eu queria saber de você um pouquinho como que é essa diferença em trabalhar num banco e trabalhar numa corretora, trabalhar como gerente e como agente autônomo de investimento. Então, vamos lá. Bom, apesar da semelhança de fazer parte da indústria financeira, a semelhança do banco e a corretora para aí. Tá? Porque o banco, ele emite instrumentos de captação, que são lá os CDBs, as letras de crédito, seja imobiliário ou agronegócio, RDB, ele tem lá a poupança. Na Caixa, por exemplo, existia a área de administração de fundos, então internamente os fundos de investimento são compostos e administrados pelo próprio banco, e como gerente eu vendo os produtos do banco, e só, eu estou limitado nisso. Na corretora, a corretora ela não tem um produto financeiro dela. Ela, no caso da XP, como é uma corretora muito grande, ela tem um banco também, que é o Banco XP, né? Mas a gente vende produtos do Banco XP, vende produtos do Banco PAN, do Banco BMG, enfim, tem diversas instituições e você abre um leque de opções para o cliente, né? Hoje o foco é muito maior no objetivo do cliente. O cliente ele me aparece lá com vamos dizer um problema, mas um objetivo que ele queira alcançar. Existem técnicas também, eu faço entrevista, tudo para obter essas informações. E eu tenho a oportunidade de buscar o instrumento que melhor contribui para que ele alcance aquele objetivo, né? Ao passo, como eu tinha uma limitação anterior, eu ou qualquer outro colega que trabalhe no banco, né, tem essa limitação, ela vai ter que adaptar a necessidade do cliente ao produto que ele tem disponível, né? Então, a principal diferença é essa, né? É a forma de vender um produto. A corretora, eu faço a intermediação entre produtos e terceiros. O produto não é meu, eu simplesmente faço o elo entre quem tem o produto e quem tem a necessidade, que é o cliente. Ó, aqui tá dizendo a Soraya, eu vou pegar, se vocês quiserem deixar o comentário agora, podem colocar assim, a gente vai dando uma olhadinha se tiver dúvida. Soraya tá dizendo assim, ó, assisti um vídeo que falava que a XP era para quem tem muito dinheiro para investir, que para a classe média era melhor a rico. Isso procede?
Diego, você que tem um pouquinho mais de propriedade, né? Porque assim, o pouco que eu conheço, né? Eu tenho conta na XP, né, também, mas eu vejo uma cesta de serviços, porque eu tenho conta em outras corretoras também, né, na verdade, mas eu vejo como é que se fala, uma possibilidade muito grande. Mas Diego, que é a pessoa que está lá dentro, acho que pode dizer um pouco mais. Então vamos por partes. Primeiro que a Rico, ela faz parte do grupo XP, né? Então ela é um braço da XP. A marca XP, ela tem uma carteira de agentes lá para auxiliar, né? Os escritórios de agentes autônomos, eles são vinculados à marca mãe, que é a XP. Então, você tem a possibilidade de investir com ou sem assessoria, cada um faz da forma que melhor lhe convier. Logicamente, investir com assessoria se paga um pouco esse preço na questão de corretagens, é um pouquinho mais alto, mas você tem a segurança de estar sendo orientado, né? Então, esse é um dos pontos. A escolha de uma corretora, ela é muito pessoal. Eu não vou aqui só fazer a venda da marca XP, mas eu quero contribuir assim, com quais elementos que a Soraya deveria levar em consideração na hora de fazer a opção pela corretora, né? Seja a Rico, que é do grupo, ou seja qualquer outra que ela entender. O custo de corretagem ele é apenas um dos vértices aí de um polígono que a pessoa tem que montar, né? Então, você tem a corretagem, você tem... Qual é o serviço que vai ser entregue com essa corretagem? Tem assessoria, não tem assessoria? Você tem estruturas automatizadas para você montar? Você tem relatórios de recomendação? O que a corretora te oferece em contrapartida àquela corretagem? E isso que eu estou falando aqui se aplica especificamente ao mercado de renda variável, que aí são ações, opções. Quando a gente vai falar de fundo de investimento, Tesouro Nacional, né, o Tesouro Direto, que é a marca do Tesouro Nacional, geralmente ativos de renda fixa, que são CDBs, letras de crédito, enfim. Essa comercialização, normalmente, ela não tem custo para o cliente, não tem corretagem envolvida. E aí isso se aplica à XP e se aplica a muitas outras corretoras que são vinculadas aí à CVM, né? Então, basicamente é isso que deve se pesar. Quanto me custa e quanto que eu vou receber por esse custo. E eu acho que tem uma coisa interessante para se falar, que assim, em geral, a gente bate muito assim, principalmente o pessoal da educação financeira, eu digo até por mim, a gente muitas vezes bate em cima de taxa, mas o que a gente bate em cima são taxas que não compensam para o serviço que você vai ter. Então, um exemplo muito clássico, né, que a gente tem são, por exemplo, os fundos, em geral, de grandes bancos que possuem um desempenho que é sofrível, vamos dizer assim, e muitas vezes tem uma taxa de corretagem alta em relação ao retorno que você tem, ao serviço que você tem. Então, muitas vezes a gente tem que medir um pouco também em termos do serviço que está sendo oferecido, né? De o que você está comprando, se você está pagando, mas você está tendo um serviço que é de acordo com aquilo que você está pagando. Isso é uma coisa também que a gente, como investidor, a gente tem que ficar de olho e um pouco esperto, porque não é necessariamente ruim você pagar alguma coisa, mas você tem que ter um serviço, alguma coisa que realmente te beneficie. E nesse aspecto, né, a questão das taxas são uma delas que você tem que ficar atento, porque quando você não paga, você paga sim, paga com seu tempo. Porque o tempo que você vai despender para você correr atrás da informação, o tempo que você vai... Então, assim, é um equilíbrio. E não é uma coisa assim, tipo, é certo ou é errado. É aquilo que é melhor para você. Então, se no teu caso, às vezes você tem pouco, ainda está começando, para você talvez não faça sentido pagar taxas nesse momento, tudo bem, você vai pagar com o seu próprio tempo de estudo, que é super importante de você ter, e é o que a educação financeira a gente vai trabalhar. Como você trabalhar nesse nível de consciência, de criar o patrimônio. Só que pode ser que a esperança é essa, que você chegue num nível em que você tenha uma carteira mais robusta. E aí, será que o tempo que você vai despender para quando você tem pouco e você tem muito, realmente não pagar o serviço de alguém especializado vale a pena? Balança. Pesa. Então, tudo é uma questão de correlação. Não sei se o Diego concorda, mas eu vejo muito nesse aspecto. Para quem às vezes tem pouco, é isso. Ficar um pouco esperto com as taxas, principalmente
Grandes bancos, que às vezes cobram muito caro, tem que ficar esperto, não só dos bancos, mas é bom também ficar de olho, aprender a fazer essa análise nas corretoras, mas também chega um momento em que às vezes você precisa de um serviço especializado. E se você paga por isso e você tem um retorno por isso, é justo, é trabalho. Não sei o que você acha, Diego. Não, eu concordo, porque geralmente o investidor, o que ele quer é que ele não quer ter trabalho e quer ter resultado. Não no sentido ruim de não ter trabalho, mas no sentido de não ser oneroso para ele, né? Às vezes uma pessoa ela não tem aquela expertise, aquele conhecimento. Vamos pegar aqui o comportamento de um ativo pré-fixado, por exemplo, um tesouro pré-fixado. Ele é pré-fixado do momento que você compra lá no vencimento dele, né? Só é um título que tenha essa rentabilidade. Então, isso é uma renda fixa. Até ali, no meio desse caminho, ele tem variação de mercado. Aí o cliente pergunta, mas o meu não é um investimento em renda fixa? Eu falo, só que ele é renda fixa no vencimento. Esse é o conceito, né? Às vezes a pessoa não tem isso e ela cria uma expectativa. Por quê? Porque faltou informação, faltou a conversa, faltou até, às vezes, leitura. E quando eu faço esse papel de facilitar a vida do cliente, de levar informação para ele, tudo isso, logicamente, vai criar um valor envolvido na relação relação comercial e relação de confiança também, né? Lógico, você paga isso, mas você recebe uma assessoria que te dá um caminho seguro, né? Hoje, por exemplo, vou falar por mim, mas eu acredito que a maioria das pessoas, se vai para um lugar desconhecido, eu preciso ir numa festa, eu tenho o endereço. Cara, você vai pegar o Google Maps e vai por lá. Então, o que o Google Maps faz? Está tirando aquele ônus de eu pesquisar onde é a rua, não sei o que, porque ele já me deu a pesquisa pronta, né? Então, esse é o papel que uma casa de investimento, no caso uma corretora, vai fazer. E eu, como assessor, vou trazer essas informações para o cliente de forma que ele possa tomar a decisão com tranquilidade, né? Você falou dos bancos. Investimento, né? Porque é isso, às vezes a pessoa não tem um tempo. Eu fico pensando, sei lá, alguém que é médico, poxa, ele tem um tempo de atendimento, um tempo de estudo, um tempo de dedicação ao trabalho, e essa pessoa às vezes precisa cuidar do patrimônio, que às vezes é um pouco maior, que já tem robustez. Então, imagina ela sozinha, ela pode, claro que ela pode gestar sozinha, mas agora você também colocar na mão de um especialista, de alguém que é a pessoa que conhece, que entende, para poder chegar para você e te ajudar nessa escolha, é diferente. Aqui na página, a gente tem muita gente que está nesse começo, aprendendo o que é, aprendendo o que é renda fixa, aprendendo o que é renda variável, mas a ideia é que isso chegue um momento em que vocês tenham esse volume, né? E, óbvio, gostaria muito que vocês fizessem isso por conta própria, mas será que todo mundo tem esse perfil? Gente, não é fácil. Se fosse tão fácil assim, né, todo mundo investir, não tinha tanta gente ensinando, não tinha tanto curso, tanta certificação. Então, óbvio, né, a gente sempre pesa os dois lados. Você tem um custo, mas você tem também ali o benefício todo que está vindo com isso. A questão é saber analisar, que eu acho que é o nível que eu chamo de consciência e educação financeira. Não é ruim você pagar por um serviço, é ruim você pagar por um serviço ruim. Então, exatamente. Um serviço dispensável, um serviço dispensável ninguém merece, né? E gastar com isso é jogar dinheiro fora, gastar com um serviço que não agrega valor, né? Ah, legal. Diego, eu vou pegar um gancho aqui que a gente está falando um pouco sobre esse nível de consciência também, né? E eu sei que tem muita gente que está nesse processo, pelo menos aqui da minha página, né? Que está começando nessa questão de, eu estou formando a minha reserva, eu já formei, fiz uma pesquisa aqui, a gente está ali meio que nos 50% das pessoas que já fizeram, 50% ainda devem estar montando, eu acredito, eu vou esperar que eu disse que não, mas eu acredito que esteja montando. Então, a gente tem um pessoal que está nesse caminho. E aí eu falo para você, né, a gente nesse caminho de nível de consciência. Educador financeiro é chato com esse negócio de reserva de emergência. Como que você entende um pouco isso? Porque, assim, na educação financeira a gente sempre fala, antes de você partir para algo mais
enfim, para longo prazo, médio prazo, você formar essa reserva. Isso, para você que trabalha como agente autônomo de investimento, como é que você enxerga assim, esse processo de criar essa reserva? É importante? Como que você orienta o pessoal? Não sei se você faz alguma coisa em relação a isso. Bom, eu entendo que é muito importante que a pessoa tenha reserva de emergência, porque ela vai ter tranquilidade para trabalhar com os investimentos de médio e longo prazo. O pior cenário que a gente tem de atendimento ao cliente é quando o cliente coloca atraído por um rendimento um pouco maior, tudo, coloca a sua reserva num ativo que tem maturação aí de médio prazo, vamos dizer assim, 2 anos, e daqui a 5 meses ele fala, mas e se eu precisar? E como é que faz? Não, você não está tranquilo com o investimento. O investimento é algo para te dar conforto, para te dar sustentação, base, né? Para que você vá viver a vida. Essa é a função do dinheiro, né? Não é ficar só acumulando lá. Então, o primeiro passo, sem dúvida, é a reserva de emergência. Né? Se parte disso para uma visão mais longa. Se eu vou estourar aqui um pouquinho os conceitos, a gente vai lá naquele conceito da psicologia, lá atrás, da pirâmide de Maslow, das necessidades. Se eu tenho fome, eu não vou para a universidade. Eu tenho que satisfazer a necessidade de alimentação, não vou lembrar todos aqui, mas necessidade fisiológica, vestuário, não é para chegar lá na autorrealização. Né? Você tem vários itens, várias etapas a seguir. Então, logicamente, você tendo uma reserva de emergência, eu tenho um conforto, uma eventualidade que estou coberto, ok. Né? E depois a carteira vai ganhando corpo e se trabalha com outras ferramentas, outros dispositivos, né? E assim a gente espera fabricar milionários aí ao longo do tempo. Mas é bem isso que você falou, né? Eu fico imaginando, né? A gente porque parece que é chato, parece que é repetitivo, mas se não fosse tão importante, a gente não batia nessa tecla. Porque que nem você falou, a pessoa chega lá com dinheiro, coloca tudo no investimento e de repente ela descobre que oscila, né? Que tem oscilação e de repente ela fica em pânico e se eu precisar. E aí ela não tá segura, e reserva de emergência é segurança. Então, a gente, para poder confirmar aqui o Diego, então, não estamos loucos, né, Diego? Deixa eu te perguntar, Diego, então, vamos por uma coisa... Olha, o pessoal, se quiser perguntar aqui, pode deixar, tá, que a gente vai respondendo, né? Não precisa deixar para o final, não. Pode esclarecer as dúvidas, a gente já respondeu uma dúvida da Soraya, foi bem interessante, né? E espero que a Soraya tenha entendido aí, enfim, qualquer consideração. Mas eu vou continuar. Acho que, Diego, vamos falar agora sobre carteira mesmo. O que seria? Vamos começar pelo básico, né? Tipo, o que é uma carteira de investimentos? Porque, assim, geralmente a gente fala, aqui na página eu falo, investimento X, investimento Y. Mas o que é uma carteira de investimentos, assim? O que seria exatamente isso para o povo que chegou, que caiu de paraquedas e não entende muito bem esse conceito? Então, a carteira é o grupo de todas as modalidades de investimento que a pessoa tem. Um investidor, hoje nós temos alguns perfis aí de investidor que podem ser simplificados em 3, né? Que é o conservador, o moderado e o arrojado. Ou algumas casas colocam um quarto que seria o agressivo. Tem as classificações da Ambima, a XP tem algumas classificações internas também, então, que aumenta esse leque. Mas, basicamente, só para a gente entender, eu vou simplificar nessas 3, conservador, moderado e arrojado. Quando o cliente nos procura para montar uma carteira de investimentos, a gente faz um cálculo em cima de risco que ele pode assumir, né, de acordo com o perfil. Né, um perfil... conservador, por exemplo, poderia investir numa modalidade de fundo multimercado, que ele tem uma oscilação, uma volatilidade um pouco maior, mas exposto em apenas um percentual pequeno da carteira. A maior parte vai ficar em ativos
que dão mais conforto para ele. Rendem, em tese, um pouco menos, né? Mas é sempre aquela batida, né? O que seria, por exemplo, CDBs pós-fixados, seriam ativos, uma debênture pós-fixada. Eu estou falando em ativos que são diferentes do que são encontrados nos bancos de varejo, né? Só para dar um gostinho aí para a turma. Quando a gente faz esse grupo de investimentos, o que é avaliado, que a gente orienta que o cliente avalie, é a rentabilidade da carteira, né? Se eu tenho, por exemplo, 10 ativos na carteira, puxa, um deu negativo, mas aquele que deu negativo é justamente porque ele tem uma correlação inversa a outros ativos da carteira. Então, se um vai bem, se um vai mal, o outro vai bem para compensar aquele mal. Entende? O objetivo é justamente reduzir o risco do cliente, mesmo que seja uma carteira agressiva. Isso que você falou é muito importante. Eu acho que vale destacar aqui para o pessoal que está assistindo que essa questão, duas, na verdade, você falou muito importante. Você destacou a questão de conhecer o perfil e você respeitar o perfil. A gente, e aí pensando na pessoa que está aí montando carteira sozinha, está começando, pensar também. Olha, você tem um perfil. Então não adianta você querer olhar sua rentabilidade e não conhecer os riscos daquilo que você está fazendo. É preciso você avaliar isso. Então levar em consideração, e o próprio Diego aí, que é agente autônomo de investimento, está falando. Eles levam em consideração isso, eles respeitam isso, né, dessa proporcionalidade, né, do quanto da carteira você pode ter de risco. Você também, mesmo dentro do perfil conservador, você tem investimentos que podem ser feitos que é isso, oscilam, né? Oscilam um pouco mais, mas numa proporcionalidade que dá mais conforto para a pessoa. Lembrando, eu sempre bato muito nessa tecla para o pessoal daqui da página que está chegando. Se investimento fosse só matemática, fosse só número, né? Tava todo mundo, quem faz cálculo bem, estava rico, mas não é assim. A gente tem um fator emocional muito forte. E a segunda coisa que você falou, que eu acho que vale destacar aqui, eu só estou destacando, tudo que você já falou, é a questão da correlação negativa. Né, que eu acho que isso entra até na próxima pergunta até que eu ia te fazer, né, que de quais seriam as maiores dificuldades que as pessoas enfrentam quando elas têm que fazer isso sozinhas, assim, um especialista. Que isso que você falou, isso já é um conhecimento, por exemplo, que uma pessoa que não estuda e está montando carteira, ela não sabe o que é uma correlação negativa, que existem investimentos que você falou, olha o rendimento, olha o desempenho da tua carteira, porque sempre vai ter um que está ali mais baixo, o outro que está mais alto, mas um segura o outro. Então, eu ia te perguntar, eu não sei se isso entra nessa questão de quais são as maiores dificuldades que as pessoas têm na hora delas sozinhas, tentarem fazer, enfim, montar uma carteira própria, se isso entraria também, porque, na minha opinião, isso para mim parece bem difícil. Veja, uma pessoa que não vem da área financeira, quando a gente fala em correlação, por exemplo, a pessoa fala, mas eu nem sabia que isso existia. Né? É um conceito que não faz parte do senso comum, né? É obrigação nossa revelar isso, trazer à tona isso, explicar como funciona, por que aquilo pode acontecer, né? Então, a gente tem no caso meu lá na XP, a gente tem uma retaguarda bastante forte, a gente recebe relatórios, tudo, eu não calculo correlação na mão, né? Eu não vou obter, isso dependeria de observação de mercado. Ninguém combinou com o mercado o que ele vai fazer. Então, os cálculos eles partem do mercado, da observação do mercado para nós, e aí, com instrumentos de matemática e estatística, se chega nessa situação de ter um número para correlação, né? E aí, com base nesse número, a gente vai fazer a montagem da carteira. Eu estou falando tudo da forma conceitual, mas na prática não é exatamente assim que acontece. Na prática, o sistema traz isso pronto, nós o nosso papel vai ser mais compilar isso e levar até o cliente e ajudá-lo a tirar a dúvida, porque às vezes, mesmo com a carteira montada, você fala, mas poxa, isso aqui, como que funciona? Né? Eu falei um pouquinho antes aqui em debênture. O que é uma debênture? Qual que é o comportamento desse negócio? Se eu vou pôr meu dinheiro aí, né? Quem que está me devendo? É um banco? É uma empresa? Enfim, que tipo de debênture é essa?
precisa conhecer essas pontas. Então, esse é o nosso papel como agente. Então, tem tudo tem um porquê acontecer, né, quando se monta uma carteira. E justamente o objetivo da carteira, eu quero reforçar, é a redução de risco. Porque se eu escolho um fundo, eu vou lá num banco, eu vou voltar para o banco de varejo, por exemplo. Vou lá num banco, pergunto para o meu gerente lá assim, olha, o que está rendendo mais? Qual que é a melhor aplicação hoje? Eu ouvi essa pergunta quando eu estava no banco, assim, 10, 15 vezes por dia. Qual é o melhor? Né? Aqui na parte aparece de vez em quando também. A resposta é sempre a mesma. Não existe melhor, porque o melhor para um perfil pode ser absurdamente, pode soar absurdo para um outro perfil. Não existe uma verdade absoluta, né? Existe aquilo que atende melhor a uma necessidade. Quando a gente monta uma carteira, eu vou ter aquilo que chamou a atenção, né, com rentabilidade histórica legal, tal, mas que de repente representava uma volatilidade maior, com um investimento com menor volatilidade, faço um grupo, coloco administradores diferentes, porque apesar de às vezes você ter políticas similares, com administradores diferentes já te dá uma diferença na correlação entre os ativos ali e um equilíbrio melhor na carteira, né? Às vezes eu lembro no banco fazia uma carteira de 3, 4 fundos, aqui eu faço de 10, 12 para o mesmo volume financeiro, né? Porque justamente é para ganhar corpo, para ganhar musculatura a carteira do cliente. Ah, entendi. Mas então isso é bem importante, né? Essa questão de você saber, né? Entender um pouco os investimentos, até porque o Diego faz essa seleção, ajuda, né? Então ele tem os sistemas, tem as ferramentas, ele auxilia nisso. Mas você, se for fazer isso no MOOC, tem que correr um pouquinho atrás de informação que seja o básico que você está começando para você conseguir montar a tua própria carteira, que ali no comecinho é isso, né? A gente vai de pouquinho, tudo tem um começo, né? Tudo é uma semente ali que você planta, né? A gente tem a terra e você planta a semente, você vai lá cuidando dela. É assim que funciona o investimento. Mas essa questão de correlação que você estava falando, que a gente perguntou, a gente entrou aqui, me traz uma questão de risco, né? Que eu acho que é uma das coisas que você tocou, né, a respeito de carteira, que uma das intenções, né, ou dos motivos de você montar uma carteira de investimentos é você diluir o risco. E eu sei que tem muita gente que acaba tendo um pouco de medo em relação a essa questão dos riscos. Como que uma carteira ajudaria nessa questão? Você tocou, falou que justamente diminuir. Como que a montagem de uma carteira diminui, ou enfim, né, o risco de investimentos? Você pode falar um pouquinho para a gente? Então, a diversificação da carteira, deixa eu ver como que eu poderia colocar aqui se a gente pegar uma pessoa muito agitada, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa muito agitada, ela chegar num ambiente que está calmo, ela tende a se acalmar, né? Por mais que ela se vem correndo, chegar num casamento lá, numa igreja. Puta, perdi o horário, saí correndo, vou chegar atrasado, não sei o quê, sou um dos padrinhos. A hora que você chega lá, já dá aquela baixada, porque os outros, é uma analogia, né? Os outros ativos da carteira têm um comportamento mais tranquilo. No todo, a carteira vai ter um comportamento que vai deixar o cliente, o titular dessa carteira mais confortável, né? Eu vou colocar, logicamente, algo que seja mais agressivo para ter uma possibilidade de ganho maior, mas como esse valor vai ser limitado, o cliente ele vai entender que ele vai conseguir ficar mais tempo com esse ativo na carteira. Ao passo que se ele tivesse só aquilo ali, aquela volatilidade absurda assusta, e ele fala, não, eu vou me livrar desse negócio, não me suporto isso. Entende? Então, a ideia é contribuir para que o cliente dê tempo de maturação à carteira. E é assim que se dilui risco.
Uma outra questão que eu gostaria de falar sobre risco é que é uma quebra de paradigma, na verdade, um convite à quebra de paradigma que eu quero fazer para as pessoas. Porque tudo tem risco. Estar vivo é um risco, né? Pode acontecer uma tragédia com qualquer de nós aqui, no campo físico, no campo de saúde, e financeira também. Mas a gente cuida da nossa saúde para não ter um problema grave. Eu vou atravessar uma rua, uma avenida movimentada, olho para os dois lados, tomo todos aqueles cuidados que a mãe ensinou para a gente quando era criança. No mercado financeiro, a mesma coisa. A gente aprende a tomar os cuidados para não se expor em riscos que sejam desmedidos, né? E também não quero dizer que não existe algo assim que seja, olha, isso aqui é 100% seguro. Não tem risco, não existe nada sem risco, né? Isso foi um mito que foi criado ali para manter as pessoas mais calmas com uma determinada situação de investimento. Geralmente, se acaba sacrificando, aceitando rendimentos que são, às vezes, até abaixo da inflação, em prol de uma pretensa segurança que não é uma segurança tão grande assim. Eu gosto muito de falar que, eu acho que é uma frase que eu li do Ser Base, se não me engano, eu registrei isso na minha cabeça, eu li no livro dele, eu não lembro se era dele, se ele estava citando alguém, que risco a gente não elimina, a gente administra, que nem você falou. A gente nunca vai eliminar o risco, o fato de a gente estar vivo, eu estou sentada aqui na minha sala, eu estou correndo risco, mesmo que eu esteja ignorando os riscos que eu estou correndo. Mas é bem o que o Diego falou, então acho que no universo dos investimentos é um pouco isso, às vezes é preciso você, óbvio, administrar, né, o quanto de risco você vai tomar. A Soraya, você pode contar, a Soraya é uma das minhas principais seguidoras aqui na página, ela tá em tudo, ela adora, eu gosto muito que ela interage bastante com a gente. Deixem dúvidas aqui, ó. Deixa eu ver o que a Soraya falou. Maravilha. Tem que entender que não se tem controle de nada. Só se minimiza riscos, nunca elimina totalmente. É esse o fato. Né? E às vezes, eu não sei se o Diego pensa isso, mas acho que nem você falou sobre, existem muitos, a gente fica resignado, às vezes há investimentos, vou até botar entre aspas, que te rendem abaixo da inflação, te rendem muito mal, né? Você na prática fica perdendo dinheiro ali naquele investimento, né? E você está provavelmente tomando mais risco colocando seu dinheiro ali do que você efetivamente se arriscando um pouquinho mais em coisas diferentes, né? Mas enfim, isso foi bem importante de você falar, acho que esclarece para o pessoal bastante que vai assistir aí, que está assistindo a live, sobre essa importância de... E eu não sei se você concorda, mas eu gosto muito de dizer que uma coisa que ajuda a minimizar o risco é conhecimento, é você entender como que é aquilo ali. E, bem, gente, eu vou adiantar aqui com o Diego, senão a gente vai até amanhã, né? E eu sei que o Instagram dá 1 hora, mas já fomos quase 40 minutos de live. A gente não sente, vai falando aqui, vai passando. A gente não vai falar, né, Ana? A gente vai falando aqui, né? E eu nunca sei, porque o Instagram agora ele tá um mistério, porque às vezes ele dá aquela cortada numa hora, né? Ele avisa ali, falta 30 segundos, você sai correndo e de repente às vezes ele passa. Mas a gente conta com 1 hora, porque na dúvida a gente fala de todo um assunto importante aqui, se depois passa. Mas eu tinha separado uma pergunta aqui para ajudar, acho que o pessoal. Aí a sua opinião, como você enxerga isso, né? De que eu já vi muitas dúvidas aqui a respeito de, mas vale a pena eu montar a minha carteira, investir, ou será que de repente é melhor eu fazer através de fundos? Como que você entende isso, assim, né? Porque você tem a questão de que a pessoa pode ir lá montando e você pode investir através de fundos, que é você delegar para pessoas. Como que você vê, assim, aí eu sei que é a sua opinião, enfim, como que você falaria para as pessoas em termos de montar? O que eu vou falar é uma leitura minha, né? Eu quero fazer essa ressalva antes, não vincular nesse caso específico a marca da corretora, né? Sim, sim. Quando se investe em fundos, você faz uma opção pelo coletivo, tá? Então você é como comprar um imóvel em condomínio, por exemplo. A administração pifou o portão. Problema do síndico e do conselho aqui para resolver esse problema. Quando a casa é minha, pifou o portão, eu que tenho que correr atrás.
você delega a sua autonomia, né? É importante investir em fundos? Porque tem fundos que conseguem, ele tem uma captação limitada, e aí, com essa captação limitada, ele consegue condições que somente investidores gigantes conseguiriam, tudo. Então, é legal você investir num fundo desse que é para um nicho específico. Mas quando você abre num fundo de varejo, vou dar um exemplo, assim, um fundo com 30 bilhões de reais de patrimônio referenciado ao DI. Cara, compra um CDB, então, que paga o DI, entende? Porque aí você já vai ter aquela segurança, aquele mesmo comportamento, e ele vai te pagar o DI, o CDI. O fundo não, o fundo vai descontar a taxa de administração, vai pagar, sei lá, 87% CDI, mas tem dedução de imposto de renda no resgate, tem come-cotas, tudo. São condições que o cliente tem que considerar. Eu sei que eu fiquei em cima do muro aqui, não disse nem sim nem não. Mas é a sua opinião, é isso. Acho que é legal. Depende do que se quer, né? Porque tem situações, eu, por exemplo, quando falo em renda variável, eu prefiro ter uma carteira de ações, pessoal, a minha. Né? O meu cliente, eu vou ter que ver o perfil dele antes de indicar algo, né? Quando eu tenho uma carteira de ações, no meu entendimento, quando eu tenho uma carteira de ações ou uma carteira de fundo imobiliário, eu recebo direto toda a variação daqueles ativos e os proventos dele. Eu não delego taxa de administração para ninguém. Então, esse, para mim, é o ponto principal, o ponto-chave. Ah, bacana, mas é interessante, porque eu acho que a gente tem que conhecer diferentes pontos, né, de vista, e é bem isso que nem você falou, né, é uma questão de muito gosto. Novamente, não é certo, não é errado, é aquilo que vai se encaixar para você. Se você é uma pessoa que você não está querendo entender como que aquilo funciona, não tem o perfil para você montar uma carteira de ações, então, de repente, investir em fundos de ações seja algo interessante para você. Novamente, você está pagando por um serviço, você paga a taxa de administração, mas você está pagando para um especialista, alguém que vai fazer isso para você. Então, assim, é uma questão muito de perfil também, de gosto. Deixa eu ver o que a Soraya... A Soraya, eu adoro ela. Ela fala, gente, pode mandar, não fique envergonhada. Só a Soraya faz a pergunta. Ó, vale a pena investir em LCI e LCA, que tem isenção de imposto de renda, em detrimento de um CDB que paga imposto? Diversificar nas duas vertentes vale a pena? Olha, vou deixar o Diego também, mas eu vou dar a minha opinião também, apesar de eu não ser a gente autônomo de investimento, né? Novamente, vai do teu perfil. Eu acho que, assim, LCI e LCA são bons investimentos, mas eles não vão te dar uma rentabilidade, assim, depende do que você quer com esse investimento, né? Eles normalmente não têm altas rentabilidades, você fica ali, né, no prazo, você tem a isenção do imposto de renda, o que é bom, às vezes, dependendo, você vai ter que comparar, né, com o imposto de renda de um CDB, que às vezes paga um pouco mais, você vai ter que ver se vale a pena mesmo, às vezes a diferença não vai ser tão grande, mas na minha opinião vai ser muito do que você quer, né, efetivamente com esse investimento, né, qual o objetivo. Mas se for pensar médio, longo prazo, eu acredito que há coisas mais interessantes. Mas eu vou deixar o Diego, que é a pessoa dos investimentos, dar a opinião dele aqui. Vamos lá. Então, a gente foi doutrinado a pensar que só LCI e LCA tem isenção de imposto de renda, tá? Tem diversos outros investimentos que também têm. Dentro dessa mesma seara da LCI e da LCA, tem o certificado de recebível imobiliário e do agronegócio, CRI e CRA. Ou alguns agentes falam CRI e CRA. Eu não gosto, eu prefiro pela eu prefiro pela CRI e CRA. Tem diferenças na estruturação desses ativos, como eles funcionam, né? Geralmente, um CRI, CRA, você vai precisar de prazos mais longos, aí, coisa de 4, 5, 6 anos, até mais. Porque ele tem um fluxo de pagamentos. Fundo imobiliário também tem isenção de imposto de renda sobre os proventos que ele paga, porque ele distribui, em tese, aluguéis dos imóveis que ele é titular. E tem alguns fundos que compram papéis, né, do ramo imobiliário, são constituídos como fundo imobiliário e distribuem esses rendimentos também isentos de imposto de renda.
as debêntures, que são títulos de dívida, equivaleria, por exemplo, a um CDB, mas são empresas não financeiras. Nós tivemos agora a Rumo, que é a empresa ferroviária aqui maior do Brasil, fez uma captação e emitiu debêntures para isso. Puxa, vence lá em 2030. Mas é IPCA mais alguma coisa isento de imposto de renda. É um tesouro IPCA isento de imposto de renda. Qual é o problema? Que tem que ser visto. Qual é o risco disso? É risco de crédito. A Rumo não honrar esses pagamentos. Mas, enfim, a classificação dela é uma empresa de AAA, né? Então, que é a maior recomendação que se tem no cenário de risco hoje. Então, se tem tudo isso, tudo vale a pena, né? Depende de prazo, depende daquilo que se busca. Se você comparar uma LCI com um CDB, vai depender da taxa, porque às vezes o banco te oferece lá, você consegue acessar um CDB de 95% CDI, você fala, puxa, meu gerente fez uma negociação lá com a mesa. Legal. E você tem uma LCI a 87. Essa LCI a 87 paga mais que o CDB a 95. Porque depois vale o rendimento depois do imposto, né? Vale aquilo que entra no bolso. Mas existem também LCI e CDB com taxas diferentes daquilo que a gente está acostumado, que é um percentual do CDI, né? Existe título com IPCA mais alguma coisa, com IGPM mais alguma coisa, um título pré, num cenário de uma taxa Selic de 2% e um CDI de 1,95%, você precisa também, um título pré de 5% ao ano é altamente atrativo, né? Exato. Eu até coloquei ali, que agora o link que está na bio é o da comunidade, né? Imersão financeira, que é do grupo fechado do pessoal. Mas no meu site, lá no www.temiudos, né, tmiudos.com.br, tem os simuladores de renda fixa. Então, assim, óbvio que ele não vai considerar um pós-fixado, mas você pode dar uma comparada em um investimento que tenha imposto de renda com sem imposto de renda. E eu acho que o Diego trouxe algumas informações muito legais aqui, que ele falou de renda fixa, ele falou de debêntures, ele falou CRI, falou de CRA, né, porque LCI, LCA e CDB, essas sopas de letras eu vou considerar que vocês já estão sabendo aí, né, porque eu já expliquei em outras lives, já tem também aqui nos posts, né, é tudo renda fixa. E eles têm níveis de riscos diferentes e, obviamente, horizontes de investimentos diferentes e tem também, obviamente, né, rentabilidades, enfim, propósito, né, diferentes. Então, você também conhecer, mesmo dentro, às vezes, da própria renda fixa, é interessante. Você consegue também pensar uma carteira, mas é isso. Você vai ter que, às vezes, tomar um pouquinho mais de risco, né? Que ele falou, uma debenture é um título de dívida de longo prazo. Qual que é a avaliação dessa empresa? Qual é a possibilidade dessa empresa que não é financeira, que não é um banco, porque banco emite CDB, né? LCI, LCA, né? Então, fazer esse pagamento, você vai ter que analisar, você vai ter que correr atrás disso e olhar lá, já falei sobre isso aqui em algumas lives, sobre as agências de rating, né? Tipo, vai lá, olha, vê, avalia, você vai ter que fazer isso no MOOC, né? E você vê se vale a pena, que ele falou, poxa, IPCA mais uma taxa, é um título de longo prazo, vai corrigir a inflação. Agora, cabe a você avaliar. Então, LCI, LCA, se você for comparar com o quê? Com o CDB, tem que descontar a taxa. Senão você não vai saber. Usa simuladores, ajuda um pouco para quem não sabe fazer esse cálculo, a você ter uma ideia. E a questão é, se você tem mais prazo, se você tem mais horizonte, diversifica. Diversifica, busca outros horizontes. Nossa, gente, falta 10 minutos de erro. Análise de debênture, você analisa a empresa no MOOC ou você pergunta para o seu agente autônomo de investimentos que ele vai te trazer informação. Tá? Exato. Diego, esse é o trabalho de um agente autônomo de investimento, facilitar a vida, novamente, né? Não é, eu estou fazendo a propaganda do Diego, porque o Diego é o meu agente. É a pessoa com quem eu vou lá também, né, tirar as dúvidas, porque esse é o papel, né, de um assessor, de uma pessoa que está te ali auxiliando nisso. Mas eu queria perguntar agora para você uma última pergunta, se alguém tiver dúvida, já manda aí para a gente poder ir caminhando para encerrar, porque eu nunca sei se o Instagram corta em 1 hora ou não. Mas, assim, quem tem um patrimônio, que, assim, porque tem muita gente que está, eu já perguntei isso lá no começo, tem muita gente que está começando, e aí, às vezes, vai fazer isso um pouco no MOOC, para poder aprender, para conhecer, mas legal. E quem já tem um patrimônio? Ou muita gente que já aconteceu para mim de chegar cliente também, de chegar, eu recebi uma herança, né? Na minha família também aconteceu isso, eu recebi um dinheiro.
E agora, né, o que que eu faço, né? O que que você, assim, tipo, recomendaria? Você acha que, assim, eu sei que vai de perfil, né? Você recomendaria a pessoa tentar, tipo, fazer sozinha ou de repente buscar uma ajuda? Porque às vezes é isso, né? A pessoa tem um dinheiro ou ela aporta um bom dinheiro e não tem tempo. Como você vê as pessoas que já têm um patrimônio que está lá na poupança ou num fundo DI, que nem você falou, no banco, pagando taxa e perdendo para o DI? Eu vou... De novo, eu gosto muito da analogia, né? Porque eu acho que fica mais fácil de visualizar as coisas. Quando a gente tem que fazer... Todo ano a gente tem que fazer uma declaração lá para a Receita Federal, que a gente tem que juntar uma série de comprovantes, entrar no software lá e alimentar tudo aquilo, o que eu ganhei, o que eu não ganhei, tem imposto a pagar, não tem. Tem gente que prefere fazer sozinho e tem gente que contrata um contador para fazer. É muito pessoal isso, né? Eu prefiro sempre, quando eu não tenho expertise com alguma coisa, contrato alguém da minha confiança para fazer aquilo ou me ajudar com aquilo. Por quê? Porque eu sou bom em outra coisa. Eu vou ganhar dinheiro com aquilo que eu sou bom. E não vou ficar perdendo tempo com as coisas que eu não sei, né? O pessoal às vezes me tira sarro aqui que, poxa, você precisa trocar a resistência do chuveiro, você chama o marido de aluguel. Eu chamo, mas eu venho aqui pro meu terminal, que eu consigo trabalhar de casa, e atendo meus clientes. Eu vou pagar a hora dele com o atendimento que eu faço, né? Logicamente estou exagerando aqui, mas pessoalmente eu tenho essa iniciativa. Eu prefiro contratar alguém para fazer aquilo que eu não sou bom em fazer, ou que eu tenho alguma dificuldade, nem que a pessoa vá me ensinar a fazer, né? Então, eu deixo a bola sempre com o cliente, né? Ele sempre tem o poder de decisão. O meu papel, e todos os agentes que estão na mesma situação que eu, é facilitar, trazer elementos que ajudem. Então, a pessoa recebeu uma herança inesperada. Eu estou entendendo que é uma pessoa que não é do ramo financeiro. Uma pessoa que tem alguma lacuna no seu conhecimento, vai pegar aquilo lá e vai pôr na poupança. Não sei o que vai esperar, né? De repente, a gente falou aqui mais cedo, a colega perguntou LCI e LCA, mas eu falei aqui mais 5 títulos diferentes, né? Que às vezes a pessoa nem sabia que existia, né? Então, se pedir ajuda para uma pessoa que é do ramo, você vai ver alternativas que às vezes você nem considerava, né? E pode se encaixar melhor, uma alternativa que não era conhecida ainda, pode se encaixar melhor que as já conhecidas. Ah, legal. Então é uma questão, novamente, de gosto, e eu concordo, assim, às vezes o tempo que você economiza, você pegando um trabalho de um especialista, novamente, a ilusão do gratuito é achar que a gente não paga. A gente paga de algum jeito, que seja com o tempo. Quando pessoal, quem é empreendedor sabe disso, né? Porque você pode fazer no MOOC ou você pode chegar e falar, tá, eu vou contratar alguém que me libera mais tempo para fazer aquilo que eu sei fazer e aquilo que eu não sou tão bom, eu contrato um serviço e pago para a pessoa, né? O meu tempo é valioso, eu consigo gerar. Então, na parte de investimento, acho que é bem isso, Diego. Acho que a tua contribuição foi fantástica aqui, né? De a pessoa balancear, né? Tipo, você pode montar a tua carteira, vai conhecer, vai entender o funcionamento, mas ok, você também tem a opção de delegar, né? Enfim, de procurar alguém que entenda do assunto que vai te ajudar, entende? Vai te ajudar a fazer isso. A gente falou de várias coisas aqui, sabe? A gente vai caminhando aí para os minutinhos finais. Mas, sabe, a gente falou de que o Diego, né, trouxe aí muita informação a respeito de risco, a respeito de diversificação, a respeito da questão até de taxa, que a Soraya também perguntou aí, né, tipo a questão de pagar ou não pagar, né, a gente, em relação a XP, a Rico, né, mas que trouxe esse debate a respeito de taxa, falou de fundo. Então, nossa, a gente trouxe correlação negativa, até correlação negativa rolou aqui, né? E a Soraya perguntou, Diego, eu não sei se eu respondi certo, né? Depois eu vou deixar o Diego marcado e também eu esqueci de marcar nos stories o Instagram lá da Guarda, né? Também, né? Então, eu acho que depois eu marco. Ela perguntou se você também atende
nacionalmente, né? Mas eu acho que você atende, se eu respondi ali, depois eu falei, acho que sim. Acho que ela Eu tem. atendo até se ela estiver na Sibéria, eu atendo ela, não tem problema. Né? Porque hoje com a internet a gente atende de qualquer lugar, não tem problema, faço uma chamada pelo Zoom, porque eu acho que nada substitui a conversa olho no olho, né? E hoje a gente tem essas ferramentas que são fantásticas, de videochamada, tudo a gente consegue fazer um atendimento com qualidade e de qualquer lugar, né? Então, estou à disposição, depois, Ana, se quiser divulgar meus contatos aí, celular, e-mail, estou à disposição, não tem problema. Eu vou deixar a live gravada e vou marcar o Diego, o perfil pessoal dele, vou marcar também lá o profissional, que eu esqueci de marcar, foi mole mesmo, eu esqueci de marcar também lá, o da Gada. O Daniel tá te fazendo uma pergunta aí, ó. Quanto custa para alguém que já tem conta na corretora como a XP ter um assessor? Então, Daniel, não custa absolutamente nada para você abrir e manter a conta, isso é free, né? A remuneração do assessor, ela vem das taxas de administração de fundos de investimentos, vem da corretagem, quando você aplica em renda variável. Então, se eu comprei lá um lote de ações de uma empresa X, Petrobras como exemplo, tá? Mas não é uma recomendação, só top of mind. Então, eu comprei lá um lote de ações da Petrobras, você vai pagar uma corretagem. Parte disso cabe ao assessor que está conduzindo, está te ajudando a fazer isso, né? Tem situações, não sei operar no home broker, não consigo operar sozinho. Você pode fazer aí na mesa, montar isso para mim? Posso, eu faço os comandos, o cliente recebe a nota lá, autorizou aquela corretagem, uma parte cabe a minha remuneração. Então é algo, não tem nenhum custo além do que ele teria para operar sozinho, por exemplo, numa corretora como a XP. Tá? Mas onde que está o custo? É que tem corretoras que não cobram taxa de corretagem, né? Aí ela não oferece assessoria, não oferece uma plataforma que é mais limitada, nesse ponto. Então, você operar sozinho ou operar com assessor na XP é a mesma coisa em termos de custo, mas em termos de resultado é muito diferente, né? Eu quereria ter um assessor do meu lado, se eu estivesse na tua posição. Certeza. Ó, o Valmir comentou aqui que é humildade em saber que não sabe fazer. Tipo humildade mesmo. Ele estava comentando, acho que quando a gente falou a respeito de isso, né? Vai fazer através de fundo, vai contratar, vai ter um assessor, alguém, né? Às vezes a gente tem que ter essa humildade, né? De saber o que a gente não sabe. É o primeiro passo, né? A partir do momento que nós temos consciência de onde nós estamos, nós conseguimos partir para um lugar que a gente queira chegar, né? Exato. Bem, a gente está encaminhando aqui já, faltando 2 minutinhos. Eu queria, primeiro, assim, agradecer imensamente a participação do Diego aqui. Espero que tenhamos mais participações suas. Você explica muito bem. Eu acho que o pessoal aqui foi um conhecimento um pouco mais técnico, mas eu acredito que o pessoal já vai começar a pegar isso, né? A Soraya, você já viu que ela já está esperta aqui na página, né? Que ela já fez umas perguntas. Então, eu acredito que, se você permitir, a gente tenha outras lives assim super bacanas. Agradecer a sua presença aqui, o seu tempo, que eu sei que é precioso. Você está aqui, enfim, numa página de educação financeira falando para o público, porque é isso, né? Eu trabalho no nível da consciência, eu trabalho no nível da educação, do ensino, e o Diego já trabalha ali na ação de vou ajudar a construir o patrimônio. São coisas complementares, porque quando uma pessoa que tem educação financeira chega na mão do Diego, já com um certo conhecimento, isso facilita a vida dele pra caramba. Né? Então, eu queria muito agradecer, Diego. Obrigada aí pela sua presença, e se você quiser falar mais alguma coisa aí nesses minutinhos finais? Não, eu quero manifestar aqui a minha gratidão, Ana, assim, primeiro pelo teu convite. Eu acredito muito na educação, então acho que também é meu papel como agente, como assessor, estar aqui colaborando com a educação das pessoas, trazendo conceitos, né, fortalecendo esses conceitos para quem já estudou um pouco de mercado. Estou à disposição para novos temas. Eu espero,
de fato, ter trazido informações relevantes aqui para as pessoas, né? E agradecer o tempo também de todas as pessoas que estiveram aqui nos ouvindo, né? Porque sem eles não tem live, né? Sem eles não tem live. Até live fica gravada, mas não é tão interativo. Eu gosto muito, né? Por isso que eu gosto dessa interação, de tirar as dúvidas. Acho que é um momento que a gente fica um pouco mais próximo, né, das pessoas, e as pessoas conseguem tirar as dúvidas delas, assim, mais de perto do que mais com um convidado, assim, com uma expertise, que trazendo coisas a mais aqui, coisas que eu não sei, coisas, enfim, né? Conhecimento extra nunca é demais, pelo contrário. Eu vou deixar essa live gravada, vai ficar aqui na página. Eu vou marcar o Diego, vou marcar a Garda também, né, na publicação. Então, vai ficar para quem quiser assistir depois. Então, quem quiser depois acessar o perfil do Diego, ir lá conhecer a Garda, quiser falar com ele. O Diego é super aberto, vocês viram ele, eles são super simpáticos aí. Estou à disposição. Está disponível para vocês fazerem contato com ele e comigo também. Né? Quem é da página do Diego e quiser conhecer também lá, tem Educação Financeira, seja muito bem-vindo. A gente tem a página aberta, a página gratuita da tem uma comunidade fechada, né, que aí é dos cursos, são coisas mais exclusivas, né, é uma comunidade, é uma assinatura mensal, então quem também quiser chegar vai ser bem-vindo, então tem coisa gratuita pra caramba, e enfim, né, fica à vontade aí para conhecer. Diego, muito obrigada. O Instagram não derrubou, passamos 1 minuto, ele está aqui com a gente. Maravilha. Eu acho que passamos o recado. Não sei se você tinha mais alguma coisa para falar, mas eu fiquei muito feliz com o conhecimento que você trouxe para o pessoal aí da minha página e, enfim, eu acho que da sua página também, que com certeza sempre aproveita aí as suas falas. Não, puxa, que bom, é sempre importante. Eu gosto muito de estar aqui com o povo, né, com o público, desmistificar isso, porque o meu maior receio lá é quando a pessoa vai falar comigo com medo do que é o mercado. Acho que é um buraco negro que vai sumir dinheiro e tal. Então, é desmistificar isso e dizer que é possível, sim, trabalhar com muita segurança, com muita qualidade, assim, em diversas frentes, né, para que a gente possa ter ganhos relevantes e viver cada vez melhor. Com certeza. Então, olha, gente, muito obrigada. Eu vou, então, encerrar aqui, para a gente poder ir lá, né? E, enfim, fica o convite para vocês também acompanharem esse mês de fevereiro. Eu estou dedicando aos investimentos, né, a falar um pouquinho mais sobre isso. Vão ter também outros convidados, e o Diego já fica o convite para ele retornar em outro momento, a gente combinar, porque com certeza acho que o pessoal gostou muito e a gente pode conversar mais sobre outros assuntos aí que surgiram, que eu sei que a galera vai querer depois saber. Excelente. Boa noite, depois vocês assistam aí a live, ou quem pegou pela metade pode ter a oportunidade de ver lá do comecinho. Então, boa noite, Diego, tchau, gente, obrigada aí pela presença. Boa noite, Ana, tchau, pessoal, até mais.